Estamos recebendo aqui, Cláudio Prisco Paraíso já com a gente também, nesse momento que é bem nosso aqui do SBT, que é abrir espaço para os temas importantes para o nosso Estado. Hoje vamos falar dessa questão de incentivo fiscal. Inclusive, existe uma diferença em incentivo fiscal e renúncia fiscal. Os nossos convidados vão nos ajudar a esclarecer isso. Mas, de fato, é o não pagamento de impostos por algumas empresas. Vamos lá. Estamos recebendo aqui hoje o deputado estadual Milton Robles. Muito obrigado pela presença. Discute este assunto na Assembleia Legislativa. Também com a gente, ao meio, Marcelo Petrelli, que é presidente do Comitê de Produtividade da Economia Catarinense, representa algumas instituições, empresas que estão relacionadas a essa discussão. E também estamos recebendo o Milton Robles, Milton Robles já apresentei, perdão. Vamos ao último, Carlos José Kurtz, que é diretor institucional e jurídico da Fiesc, que é a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Está ao canto, muito obrigado. Também convidamos, Prisco, o secretário da Fazenda, Paulo Eli, para aqui representar a proposta do governo do Estado, mas não recebemos sequer uma declaração e também a não confirmação da presença do secretário aqui no estúdio. Aliás, podíamos começar por essa diferença entre incentivo e renúncia fiscal, que, aliás, foi levantado aqui pela primeira vez pelo presidente da Fiesc, Mário César Aguiar, já uns 3, 4 meses atrás, e nada como o seu representante aqui nesse debate, o doutor Kurtz, para estabelecer essa distinção. Boa tarde, Kurtz. Boa tarde, Prisco. Boa tarde, companheiros. A manutenção dos incentivos fiscais é uma bandeira que a Fiesc defende como condição de competitividade das empresas. E por que isso? Não é possível que, por exemplo, no Paraná ou no Rio Grande do Sul, você tenha determinada atividade com tributo de 0% e 3% e aqui as empresas têm que pagar 17%. Portanto, não há que se falar em renúncia ou não há que se falar em benefício na medida em que se trata condição de competitividade. Como uma empresa pode, em margens tão apertadas como nós temos hoje, competir com outras no estado, por exemplo, Paraná e Rio Grande do Sul, quando o próprio CONFAS permite que essa distinção seja feita automaticamente, praticamente, sem levar em consideração os custos para a produção. Portanto, é uma condição não de renúncia ou de benefício, mas é uma condição necessária para a competitividade eu ter equalizado o tributo que é pago aqui, como, por exemplo, o tributo que é pago no Paraná e no Rio Grande do Sul. Essa é a primeira questão. De acordo, Petrelli? Os incentivos fiscais, eles são extremamente importantes para Santa Catarina. Só para ter uma ideia, em 2006, movimentávamos, através do comércio exterior, cerca de 6 bilhões de reais. Em 2017, esse número chegou a 52 bilhões de reais. Um aumento de 850% de uma carga que não tínhamos. 350% acima de qualquer outro estado da União. Isso propiciou que inúmeras empresas viessem para Santa Catarina e investimento pesado dos armadores em Santa Catarina. Hoje nós somos o estado com a melhor estrutura portuária e retroportuária do Brasil. 5 dos principais portos. Cada porto desse é um custo estimado de 1,5 bilhão de reais. Isso nunca aconteceria se o governo tivesse dado o incentivo fiscal para que trouxesse toda essa mercadoria e Santa Catarina se tornasse o que é hoje. Agora, deputado Milton Robles, o governo quer passar a tesoura, os empresários querem a tesoura guardada. A Assembleia Legislativa vai tentar buscar um meio termo e um equilíbrio para o Estado. O deputado Milton Robles, que também é empresário, como é que vai ser isso? Nós temos procurado o diálogo. Na verdade, o Estado está com uma visão equivocada e inoportuna pela forma como ele está tratando a questão dos incentivos fiscais. Nós sabemos que existe uma guerra fiscal no Brasil e Santa Catarina só é o que é hoje, o estado com menos desemprego, porque as nossas empresas são competitivas, porque aqui se atraiu muita gente para investir em Santa Catarina em vários segmentos, desde o segmento de distribuição até importação e atividades produtivas. Por exemplo, nós através dos incentivos, trouxemos a BMW para cá. Mas no ano passado perdemos a GM, 10 bilhões de investimentos. Por que nós perdemos a GM? O Estado deveria explicar isso. A BMW não está trazendo lucros para Santa Catarina? Para toda a cadeia produtiva, né? Desde a movimentação dos portos, desde todos que vieram para cá. E assim são todos os segmentos. Então, o que a gente está falando aqui hoje não é defender o empresário, não.
é defender a sua competitividade. Nós temos casos de empresas centenárias de Santa Catarina, do setor têxtil, por exemplo, que vão quebrar ou vão embora. Aquile, por exemplo, lá de Pomerode. Eu falei com o prefeito sexta-feira à noite. Prefeito, a Aquile vai botar o investimento de 40 milhões de dólares de uma nova fiação em São Paulo. Por que não aqui em Pomerode? Como, Milton? Ele vai colocar aqui? Não, me anunciou que não vai mais. Justamente pela ação inoportuna do governo de Santa Catarina em querer aumentar os tributos, enquanto os outros estados estão diminuindo. Agora, E mais inoportuno, só para fechar essa não. informação, mais inoportuno porque dia 31 de julho é o prazo que todos os estados brasileiros têm que, em forma Exato. de lei, convalidar os seus incentivos lá no CONFAS. né? Enquanto outros estados... Conselho Fazendário Nacional, Isso. só para que... Seria mais ou menos É que reúne todos os secretários da Fazenda dos colocar as estados. regras que serão... As regras, cada aqui. estado vai Exato. depositar as suas regras e depois disso não vai mais ter como mexer. Exato. Porque terá que ter Agora, 100% deputado, de... Então, o que é que acontece? Os outros estados vão depositar incentivos maiores, porque eles já estão vindo aqui em cima das empresas catarinenses para tentar levar de volta, né? E o nosso estado quer diminuir os incentivos, quer dizer, nós estamos na contramão. Então, Mas, o que a deputado, gente defende? deixa eu só, inclusive, tem uma declaração muito boa do Glauco Couto que fala o seguinte: o Estado tem que se preocupar com o dinheiro que vai girar na economia e não que entra nos cofres diretamente quando se fala de incentivo fiscal. Mas, pois bem, vamos falar, o Estado não aumentou os impostos, passou aí anos sem aumentar os impostos e, nos últimos anos, a gente, através das informações repassadas pela Secretaria da Fazenda, viu um aumento nesses incentivos fiscais. O secretário da Fazenda, Paulo Elipris, chegou a falar na Assembleia Legislativa que tinha contrato de gaveta lá, escrito à mão. O mas isso aí- critério isso para aí- isso, isso não é deputado? verdade. Isso foi mais uma bravata Mas, também. mas, mas vamos discutir Mas um critério para isso. como o governo não está aqui representado, porque declinou de estar presente, o que é colocado no governo? Que num determinado segmento, por exemplo, tem uma empresa que tem o incentivo fiscal e outras não. Ou seja, essa é privilegiada em detrimento de outras. Isso acontece ou não acontece? O governo tem a informação de tudo, na ponta do lápis, na mão, no seu computador. Não existe nada Porque tem que escondido. ter o princípio isonômico, Ô, até Prisco, para competitividade. eu só né? queria Mas existem destacar- esses critérios? Não, Agora, na realidade, Eu poderia explicar. Existem leis em Santa Catarina, como o ProEmprego, PRODEC e assim por diante, né? E existem os tratamentos tributários diferenciados que começaram a ser feitos a partir do momento que São Paulo entrou com uma DIN contra Santa Catarina em função do ProEmprego, porque Santa Catarina estava atraindo muitas empresas de São Paulo para cá. O que o Estado começou a fazer? Fazer os tratamentos tributários diferenciados, que estão todos depositados lá, publicados, todos são transparentes. Por exemplo, a BMW veio com um tratamento tributário diferenciado. Só que aquela lei da BMW serve para qualquer setor automobilístico que queira se instalar em Santa Catarina. E aí, por isso que eu fiz a pergunta, por que a GM, depois da BM, não veio para Santa Porque Catarina? já não tinha mais aquele Não, tratamento. tinha, mas São Paulo ofereceu mais. Existe a guerra Baixou, fiscal. hein? Aumentou o incentivo. Então, eu queria trazer um dado para vocês que é muito importante. O problema de Santa Catarina não é a arrecadação tributária, não é a renúncia fiscal, porque Santa Catarina é um dos estados que mais cresce a arrecadação de ICMS. Por exemplo, no mês de maio cresceu 18%. Nesse ano está a média de 12%, 13%, 14% ao mês. Então, o problema do Estado não é arrecadar mais. O problema do Estado é que o seu custeio não cabe mais no modelo macroeconômico do Estado. Então, deveria se fazer outras ações de gestão pública e não querer, através do aumento dos impostos, corrigir isso. Esses 6 bilhões que vocês colocam aqui como se fosse uma renúncia, aprova a lei como o Estado mandou agora, e eu duvido que será 6 bilhões, porque muitas empresas vão fechar e vão embora. Eu vou dar é 4 bi, né? Eu vou dar um exemplo para vocês muito clássico. Vamos pegar a clássico. palavra da Fiesc já também? Pois não, deputado. Muito clássico. Ambev, Lages, só tem uma fábrica em Santa Catarina. Tem uma fábrica em Ponta Grossa, que faz a Brahma. As duas fazem a Brahma, fazem a Skol. Tá? Se o Estado tirar o tratamento tributário diferenciado que tem hoje da Ambev, que responde por 30% da arrecadação do retorno do ICMS da cidade de Lages,
Eles simplesmente fecham o registro da água e passa a correr mais água lá em Ponta Grossa, porque lá eles já têm um benefício fiscal maior do que aqui. Então, você não está tirando do Estado o imposto da Ambev. Você está permitindo que aqui exista o equilíbrio e que ele possa competir com o Paraná. Kurtz e Petrelli, e essa questão do princípio isonômico? Dos critérios. Dos critérios. Primeiro, são duas situações diferentes. Uma é trazer uma empresa para cá, uma indústria para cá, e dar a ela um tratamento diferenciado, porque vai gerar uma condição econômica, social, que assim determine. Isso é fundamental que se mantenha. Mas outra, ainda mais fundamental, é a de competir com outros estados, empresas de outros estados que têm tratamento tributário diferenciado. Ele vai pagar menos tributo, às vezes essa diferença é de 0 para 17, e essa é uma condição que não se pode permanecer dessa forma. O que a Fiesc tem feito de forma firme e coerente é mantido um diálogo com o governo do Estado, e realmente esse diálogo tem sido mantido e houve muitos avanços. Já praticamente, eu posso dizer, no setor industrial 90% está contemplado, mas há setores importantes que ainda não foram contemplados. Portanto, junto com a Assembleia Legislativa, nós vamos fazer todos os esforços para que todos os setores sejam contemplados e depois seja revisto. Não está satisfeito, né, Petrelli? Não, só para ter uma ideia, 74% do que movimentamos em Santa Catarina não fica em Santa Catarina. Dos 58 bilhões que movimentamos, 38 milhões vão para outros 8 estados da nação. Ele só vem aqui, essa carga só passa por aqui, essa mercadoria, por causa dos incentivos fiscais. Havendo alteração negativa dos incentivos, em questão de meses, 2, 3 meses no máximo, 74% já deixam de operar em Santa Catarina, fica nos seus estados de origem. E mais grave ainda, os 26% que nós ficaríamos, eles, se tiver um incentivo melhor, por exemplo, no estado do Paraná, o empresário vai trazer pelo Paraná. Olha, a cadeia toda que nós temos, de comércio exterior, logística, os transportadores autônomos... Nossa rede portuária, toda a rede portuária, os 5 melhores portos do Brasil, tudo se perde. E em questão de 1 ou 2 anos, se sair essa carga, nós seremos o estado mais sucateado do Brasil. Mas empresas realmente vão deixar Santa Catarina? Teremos desemprego? Isso é real? Ou é uma forma de pressionar a Assembleia e o governo? Se você for pagar, se você tiver que comprar um equipamento e em Santa Catarina custar 6% mais caro, você vai trazer para Santa Catarina? Por onde que você vai operacionalizar a sua mercadoria, se for mais caro? É verdade, empresas poderão deixar Santa Catarina, é possível que... Já deixaram ou não? As empresas trabalham com competitividade. Se você tem 17% de imposto num estado e 0 no outro, para que estado você vai escolher? Espírito Santo, por exemplo, tem sido extremamente agressivo nessa área. Diversas empresas nossas, filiadas à Fiesc, têm sido procuradas para se deslocar para o Espírito Santo. Algumas não foram possíveis, inclusive em função da greve dos caminhoneiros, mas teriam ido para lá. Então é muito importante e de muita responsabilidade que seja feito. Agora, o governo do estado alega o seguinte: não tem transparência. Então estão privilegiando algumas em detrimento de outras. Isso é real? Mas ele tem as informações. Como é que ele pode alegar uma coisa que está... Não, é que o governo que assumiu agora está se referindo a governos que passaram. Isso é uma falácia. Eu enfrentei esse debate na Assembleia Legislativa, Prisco. Isso não é verdade. E eu disse para o secretário, ao vivo e a cores, e repito aqui, se isso for verdade... Os secretários anteriores, e ele também, porque já está há mais de ano e não tomou providências, deveriam todos ser presos. É muito grave o que está se fazendo com Santa Catarina, gente. Isso aqui não é brincadeira. Milhares e milhares de postos de trabalho fecharão em Santa Catarina se a lei que o Estado mandou para a Assembleia for aprovada como está. Eu vou lhe dar exemplos, eu posso dar centenas de exemplos. Mas um setor bem pequenininho, cerâmica vermelha, que ainda tem polos fortes no sul e no Alto Vale do Itajaí. É um setor que pouco significa na arrecadação do imposto do Estado, arrecadação direta, mas ele tem o indireto. O que acontece? Saiu da cesta básica a cerâmica vermelha, passou de 0 para 17% de ICM. O Rio Grande do Sul é 0%. Nós dávamos emprego em Santa Catarina e vendíamos, os caminhões levavam tijolos e telhas para o Rio Grande. Agora, o Rio Grande está mandando para Santa Catarina. É um setor pequenininho. Sim. E assim, desde o pequeno até o grande, nós vamos ter falência em Santa Catarina. Por exemplo, Fiação São Bento. Estou dizendo o nome. Fiação São Bento, uma empresa com mais de 70 anos.
eles fizeram as contas e nos demonstraram isso claramente. Se passar a regra que o Estado está propondo hoje, o ano passado eles teriam fechado no vermelho. Mas mesmo assim como está, porque ainda não mudou a regra, é só a partir de agosto, mês de maio fecharam no vermelho. O Espírito Santo está lá querendo oferecer até galpão. Agora, e o empresário disse para mim o seguinte: Milton, nós somos de São Bento, estamos ali há 70 anos, demos 2.000 empregos aqui, como é que nós vamos tirar a nossa empresa o daqui? empresariado está otimista. Mas se não tirar, quebra. O empresariado está otimista com o que está percebendo no posicionamento do parlamento? Curtis e Petrelli. Eu percebo que há uma noção clara da importância de manter esses benefícios. É possível que hajam revisões posteriores, porque tudo pode ser aperfeiçoado. Agora, uma coisa é muito clara, nessa questão tributária tem que haver harmonia entre os poderes para que haja um entendimento entre o governo do Estado e a própria Assembleia Legislativa, porque não adianta aprovar uma lei, depois essa lei ser vetada, depois esse veto ser derrubado, isso tudo tem um custo. Pode recorrer ao Supremo, né? E depois judicializar. Isso, depois judicializa. Isso tudo tem um custo que a sociedade não suporta. Então, é quase... Ou seja, é fundamental o entendimento. A Fiesc vai mover todos os esforços para que essa questão seja resolvida, porque é fundamental. Meio-dia 34, eu vou pegar a opinião do completar. Petrelli sobre, só para você de casa que está chegando agora, a gente está debatendo hoje aqui incentivo fiscal a empresas catarinenses, estamos recebendo aqui representantes, menos o governo do estado que não confirmou participação. Deixa eu perguntar aqui para o Marcelo Petrelli o seguinte: o governo já quis cortar no ano passado 170 milhões, agora pretende chegar a 500 milhões nesses incentivos? O secretário da Fazenda me falou semana passada que ele, secretário de Eduardo Moreira, fez um corte de 750 milhões e que para esse ano o corte seria de 500 milhões. Através do decreto, com né? base, Através do decreto. Sim, claro, com base no que está na Assembleia. Então a gente quer saber o seguinte, Marcelo, qual é a proposta, né, de quem defende o incentivo fiscal? É mudar alguma coisa, manter exatamente do jeito que está? Qual é a proposta que vocês estão tentando debater com o governo? É extremamente simples. Simplesmente convalidar o que tínhamos em agosto de 2017. Isso. E, posteriormente, o próprio projeto de lei, ele prevê que a Assembleia Legislativa possa fazer a revisão a menor. O que nós perdemos agora não poderá mais ser restituído, porque só poderá ser restituído com a aprovação em todos os estados. Eu só queria dar um exemplo de produto para ver como é complicado isso daí. O milho, por exemplo. Com a alteração que possa vir a ter agora, 1º de agosto, ele vai se tornar, a saca de 60 quilos vai se tornar 12% mais cara para o produtor. Santa Catarina não é autossuficiente na produção de milho e é a base da alimentação da proteína animal. Então, a proteína animal, já na sua base, vai ser encarecida em 12%, tirando a competitividade da indústria catarinense frente a outros estados e frente, inclusive, ao comércio internacional. Isso é inadmissível. O Marcelo Petrelli trabalha para restituir aquele corte de 10% do varejo. Sim. Que foi procedido em 2018. O secretário me disse também na semana passada que, se depender do governo, não vai ter restituição desse 10%. Mas por quê? Porque, olha só, o que nós percebemos? O governo está trabalhando em duas frentes no mesmo assunto. Ele instituiu 2 decretos o ano passado, que sabiamente a Assembleia suspendeu a sua vigência, né? A vigência dos 2 decretos, que são a base do projeto de lei, só entra em vigor no dia 1º de agosto. E mesmo assim, ele ainda colocou o mesmo projeto, exatamente os mesmos decretos, no projeto de lei. Então, o que parece? Além de ele efetivamente querer reduzir agora, prejudicando os empresários, ele não quer que mais nenhum governo que venha a suceder esse possa rever isso daí. Isso é um absurdo. Concorda com o Petrelli, Curtis? Até uma questão constitucional. Na verdade, a responsabilidade dos incentivos é de ordem legal e não de decreto legislativo. A Assembleia Legislativa, eu penso que é o fórum mais adequado para a instituição do ponto de vista legal. Agora, o que não pode é as empresas sofrerem por conta disso. Ou seja, há toda uma questão de segurança jurídica, de planejamento. Eu não posso ter, eu quando compro, quando faço um negócio, eu não posso imaginar que vai alterar toda uma situação tributária e isso, em alguns casos, inviabiliza a situação de algumas empresas. Para a gente, então, encerrar aqui, qual é a proposta, como é que é esse projeto que o senhor acredita que tem que ser enviado para o CONFAS, como é que tem que ser definido isso, na sua opinião, na opinião da Fiesc? As regras que devem ser mantidas ou alteradas? Como disse, e o presidente Mário já disse aqui também,
que entendemos que seja mais razoável é a manutenção integral dos incentivos, Deixar como estão, deixar exatamente como e está. depois, com o tempo, se rever eventuais situações que mereçam alguma correção. Mas nesse momento é a manutenção. Essa é a tendência da Assembleia, deputado Milton Alves? Isso é o que nós defendemos porque é coerente. Mas o governo, pelo visto, não vai aceitar isso, né? Vamos saber. Mas vai para o voto? Como é que vai ser? A lei é vai para o voto, então? Vai para o voto. Porque o que é prudente hoje? Não é colocarmos em risco os empregos de Santa Catarina, não é colocarmos em risco esse modelo macroeconômico. Vamos deixar como está, porque como está, o Estado está crescendo a arrecadação, não está perdendo. Como está, o Estado está crescendo, né? Vamos conhecer tudo que vai ser convalidado pelos outros estados e daí sim, na própria lei, já estabelecemos um critério de reavaliação setorial, onde, com calma, setor produtivo, governo, Assembleia, checa o que tem benefício nas outras unidades da federação e equipara a Santa Catarina para ela não perder competitividade. Não se está falando aqui em tirar imposto de empresa catarinense, não. É igualar o que os outros estados cobram para que elas possam dar emprego aqui. Traduzindo, bom senso e equilíbrio. Exatamente. Essa teria que ser a harmonia solução, na negociação. E harmonia nessa negociação entre os poderes. Entre os poderes, ouvindo a iniciativa privada. Nós temos conversado com o governo, mas é necessário que se aprofunde. Uma pena que o secretário da Fazenda, Paulo Elis, sempre tão solícito, não tenha aceito o nosso convite ou mandado um representante da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado. E uma última informação, Fernando, que é importante, a Assembleia entra em recesso no próximo dia 18. Então, no próximo dia 17, próxima quarta-feira, será votado o assunto relativo à política fiscal, de incentivo fiscal de Santa Catarina. E até lá nós teremos muita discussão e muito debate. Obrigado a todos que participaram aqui. Deputado Milton Robles, obrigado pela sua participação. Marcelo Petrelli, muito gentil da sua parte aceitar o nosso convite de debater aqui durante 20 minutos. A gente discutiu o incentivo fiscal e também muito obrigado a Carlos José Curtis, que é da Fiesc. Esse é um diferencial aqui do SBT, abrir espaço, amplo espaço para debatermos os assuntos que envolvem Santa Catarina. Desta vez, o assunto foi incentivo fiscal, que interfere na vida de todos nós, na geração de empregos e também no bem-estar da economia do Estado. Obrigado mais uma vez, por isso que você volta daqui a pouco com outras informações da política. Agora é com você, Maria Esther.